Este é o assunto que nos leva até à próxima conversa. Recebemos o Major-General Isidro de Moraes Pereira, especialista não em geopolítica, e também, para já, o professor José Filipe Pinto, especialista não em assuntos internacionais. Boa tarde a ambos, obrigada pela presença. Major-General, comece por si. Devido a este anúncio, esta trégua de 10 dias que Donald Trump acabou de anunciar nas redes sociais, é para levar a sério esta trégua entre Israel e o Líbano? Depois de tantos ataques nas últimas horas também? Bom, se olharmos para os antecedentes, eu diria que sim, que aqui parece-me não haver fumo sem fogo. Porque justamente ontem Donald Trump mostrou-se muitíssimo satisfeito, porque há mais de 3 décadas que o primeiro-ministro israelita e o presidente libanês não se encontravam. Isto é na sequência da reunião ao nível dos embaixadores sob os auspícios do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que nós sabemos que terão corrido muitíssimo bem, havia algumas arestas para limar, mas de qualquer maneira Donald Trump já ontem foi dando indícios de que isso podia estar a acontecer. Poderá ter havido aqui também alguma influência do próprio Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu, porque fala-se aqui da possibilidade de um cessar-fogo para já de 10 dias e, de facto, essa janela de tempo é favorável às negociações que, muito possivelmente, estarão a dias de se realizar em Islamabad. Tudo indica que sim. E sabendo que o Irão, uma das condições que colocava era a existência de um cessar-fogo para lá das fronteiras do próprio Irão e dos países da própria Península Arábica, dos Estados da Península Arábica, que ele se estendesse também para Israel, porquanto os proxies, o Irão continua a tratar os seus aliados, os seus procuradores, como fazendo parte da própria, digamos, desta própria cruzada que eles levam a cabo. Portanto, eu julgo que, neste caso, muito embora ainda não haja, e nós estamos a saber disto mais uma vez, através de um meio informal. Exatamente. Uma publicação que na realidade se tornou nova forma de comunicação. As redes sociais são nova forma de comunicação política. Publicação, e não é de agora, mas Donald Trump parece que informal. gosta. Donald Trump prefere esta forma informal de dar a conhecer aos seus e ao mundo e podia utilizar aquilo que é a comunicação formal, através da Casa Branca, emitindo um comunicado. Mas não, vamos lá ver, há aqui mais intervenientes. Não é apenas os Estados Unidos, que neste caso até é um mediador, como nós sabemos, mas há aqui o próprio gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda não disse rigorosamente nada acerca desta questão, e o próprio Líbano, a própria presidência do Líbano, que está a ser aqui nomeada, também ainda não disse nada. Acho que devemos esperar com alguma tranquilidade, mas volto a referir e sublinhando, neste caso não me parece que haja aqui, que deixe de haver aqui fumo sem fogo. É bem provável que isto possa vir a acontecer. Sr. Professor, o que é que pode funcionar a favor dos Estados Unidos? Ou melhor, sendo uma trégua entre Israel e o Líbano, ainda que tenha sido anunciada pelos Estados Unidos, porque são eles que, no fundo, estão a liderar esta coligação de 2 países, neste conflito no Médio Oriente, não é? Há ainda que em bastidores se diga o contrário, que é Netanyahu que domina Donald Trump, é sempre Donald Trump quem vem fazer este tipo de esclarecimentos. Mas o que é que pode pôr em causa esta trégua de 10 dias? Há muita coisa que pode pôr em causa. Porquê? Porque Donald Trump facilita muito, apresenta sempre cenários muito otimistas. O que acontece, num primeiro momento, temos de perceber que, de um lado, o sistema de governo do Líbano e o sistema de governo de Israel são iguais. São parlamentarismos. Portanto, o que seria de esperar é que a representação fosse igual. Se é o primeiro-ministro de Israel, devia ser o primeiro-ministro do Líbano. Porquê? Porque os 2 sistemas de governo são iguais. São sistemas de governo parlamentaristas, apesar do Líbano ser confessional. Depois há outro problema aqui. O presidente da República no Líbano é um cristão marronita. E o que é que acontece? Depois, os outros 2 órgãos importantes, que é o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento, são ambos muçulmanos, um xiita e outro sunita. Portanto, eu esperaria que, se vai Benjamin Netanyahu,
deveria ir do lado do Líbano o primeiro-ministro e não o Presidente da República. Porquê é que não vai o Presidente da República de Israel? Porque é uma figura simbólica apenas. Porquê é que vai o Presidente da República do Líbano? Porque, de facto, nós percebemos que os cristãos são apenas um terço e, é evidente, os muçulmanos são 2/3, ainda que divididos entre xiitas e sunitas. Depois há um outro elemento em Donald Trump. Donald Trump acabou de escrever que foi uma honra, portanto, para ele resolver 9 guerras. E, como tal, esta será a 10ª. O que acontece é que Donald Trump ainda não consegue resolver a grande guerra. É a guerra que ele tem com ele mesmo. E eu gostaria que a nossa realização pusesse uma das imagens que eu trouxe sobre o elemento religioso em Donald Trump. O que significa que é a imagem, não a primeira em que ele aparece como Jesus, mas a segunda em que ele aparece como alguém que está a falar com Jesus e que Jesus está a acompanhar. Continua o seu raciocínio. O que é que isto quer dizer? Aquela imagem pode... Eu sei que Jesus é filho de Deus. E segundo a fé cristã, Deus é simultaneamente omnipresente, omnisciente e omnipotente. E então eu olho para esta imagem e eu penso que provavelmente podemos fazer esta interpretação. Jesus, neste caso, como filho de Deus, como Deus é omnisciente, omnipotente e omnipresente, está a aconselhar Donald Trump a terminar esta guerra, a terminar a guerra que ele traz, que ele está a travar com ele mesmo. Portanto, a 10ª guerra pode ser esta. A 11ª é a mais importante. É aquela que ele está a travar contra a sua personalidade, a sua forma de estar no mundo. E é evidente contra a Igreja Católica, neste caso. Repara, aquela é uma imagem gerada por inteligência artificial, mas Jesus está com aquela que é a imagem que nós concebemos dele. Sempre no sentido de acalmar, de pacificar. Nós sabemos que Donald Trump que é alguém que diz que termina guerras, mas verdadeiramente ele é mais propenso a expultar guerras do que a terminá-las e dá-as por terminadas sem elas terem terminado. Portanto, o que é que eu espero deste acordo? Vai depender essencialmente do peso que Benjamin Netanyahu sinta, da pressão que sinta por parte de Donald Trump e da pressão que o Hezbollah sinta por parte do Irão. Repare, a paz não é com o Hezbollah, o cessar-fogo não é com o Hezbollah, é com o Líbano. Qual é o grande problema? É também quase uma omnipresença do quê? Do Hezbollah no Líbano. Porquê? Porque o Hezbollah, como sabemos, é simultaneamente um partido que tem um braço terrorista e, portanto, é evidente que tem deputados, por exemplo, no Parlamento do Líbano. Portanto, vamos aguardar com muita expectativa, mas também na perspectiva de que, mesmo que seja celebrado este cessar-fogo, será quebrado muitas vezes de ambos os lados. Porquê? Porque Benjamin Netanyahu disse: nós ainda não terminamos a missão no Líbano. E, por outro lado, o Hezbollah não reconhece legitimidade ao governo do Líbano para negociar em seu nome. Mas a verdade é que junta-se a nós também agora a Catarina Caria, especialista em assuntos internacionais. Catarina, a verdade é que o presidente do Líbano não quer encontrar-se com o presidente de Israel e aqui encontra-se já uma resposta para aquilo que temos vindo aqui a conversar desde o início deste nosso debate. E, portanto, parece que começam a surgir entraves para que haja um entendimento, ou que possamos assistir a isso, pelo menos. Sem dúvida. Boa tarde, Patrícia. Também cumprimentar, obviamente, os membros deste painel. Nós estamos numa fase deste conflito em que se encenam diplomacias e se encenam possíveis negociações de paz, quando, naturalmente, sabemos que a situação no terreno aponta para uma escalada de tensão. Eu devo reiterar que os Estados Unidos continuam com um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, que tenderá naturalmente a aumentar o custo do barril do petróleo e também a contribuir, por isso, para que o Irão vá continuando a fazer refém ou fazendo da economia mundial sua refém. Mas a relação entre Israel e o Líbano, eu diria que são
particularmente difíceis, sobretudo quando, neste momento, a pressão dos Estados Unidos é a de que também Netanyahu possa fazer cedências no sentido de... Mas parece-te válido que isso possa vir a acontecer? Nós nem sequer ouvimos ainda a reação por parte... Primeiro, os pontos, exatamente, os pontos deste cessar-fogo, à semelhança daquilo que também foi feito neste primeiro cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos. Falta compreender o que é que isso significa e, por outro lado, se de facto Netanyahu está disposto a fazer essa cedência, porque eu recordo que esta missão, esta ofensiva militar por parte dos Estados Unidos não tem o mesmo nome, nem tem os mesmos objetivos dados por Israel. E, portanto, estamos a falar aqui de um paralelo de hostilidades e de agendas. E falamos aqui também de uma realidade diferente, porque a guerra entre Israel e o Líbano não nos leva exatamente tão atrás quanto... ou leva-nos mais atrás do que a questão do Irão, não é? Sim, tem outros contornos. De qualquer maneira, o Hezbollah é um filho do Irão. Exatamente. É preciso dizê-lo com toda a clareza. Vamos lá ver. Uma guerra não pode ter mais que um teatro de operações. Aqui já estamos com dois... Esta guerra tem claramente, se olharmos para a questão da guerra que os Estados Unidos e Israel empreenderam contra o Irão, temos um teatro de operações que compreende também Israel, além de todos os Estados da Península Arábica e o Irão, grosso modo, e águas adjacentes. E depois temos um outro teatro de operações mais pequeno, que compreende Israel e o Líbano. E que, curiosamente, tem pontos de interseção. Porque, vamos lá ver, isto é para dizer o quê? Para dizer que, muito embora haja interesses divergentes e haja raízes diferentes, há aqui pontos comuns. Tal como há nesta guerra um ponto de interseção entre os dois teatros de operações e eles não são, de forma alguma, separáveis um do outro. E porquê? E tem uma influência muito grande, este cessar-fogo vai ter uma influência muito grande naquilo que se vai passar em Islamabad, presumivelmente já este fim de semana, digamos assim. Uma das exigências do Irão, desde o início, e eu relembraria, era que o cessar-fogo não se restringisse aos Estados da Península Arábica, às águas adjacentes e ao Irão. Mas sim, ao Médio Oriente. Também ao Médio... Ora está, exato, pelo menos aos locais onde existem os procuradores, os proxies do Irão. Isto foi dito claramente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi dito pelo Sr. Galibaf, foi dito até por Pezeshkian, no Presidente do Irão. Portanto, é natural que... a maior interrogação que eu tenho nem são as condições, até porque já existia um cessar-fogo que foi arbitrado pelos Estados Unidos entre Israel e o Irão. Já não é a primeira vez que isso acontece. Porquê é que é Trump a dizer isto? Porque o árbitro é os Estados Unidos. E esta é a única razão. As questões, neste momento, não são assim tão importantes. O que é importante para a resolução do conflito como um todo é que pelo menos esta condição seja um ato de boa vontade para com o Irão. Não quer dizer que sejam todos. Não quer dizer que os Estados Unidos vá aliviar as exigências relativamente à questão nuclear. Mas quando se negocia, tem que haver aqui... uma cedência de parte a parte, tem que haver, continua essas negociações. E a arte de negociar... Exatamente. Deixe-me só dizer o seguinte, e termino já. A arte do negócio é ceder naquilo que não é muito importante para se ganhar naquilo que é muito importante. Exatamente. Ir dando estes sinais para perceber que, de facto... ou para a outra parte se sentir importante neste sentido. A minha questão é, as pessoas que estão a liderar esta negociação são capazes de aproveitar ou de julgar estrategicamente desta forma? Patrícia, quem está a liderar não é quem está a negociar. Quem está a liderar é os Estados Unidos e o Irão. Significa o quê? Eu concordo perfeitamente com o que disse o Sr. General. E porquê é que concordo? Só discordo num elemento. Entendo que há duas operações. Há dois palcos... Há dois teatros de operações? Não, há dois... E há duas operações. Mas há uma guerra no Médio Oriente que tem dois teatros de operações. Eu entendo há duas operações até têm nomes distintos. Exatamente. Eu entendo que a guerra não é apenas uma guerra. Acabam por ser duas guerras. E que uma é anterior àquela que foi explotada pelo ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão. A outra é anterior. Agora, entendo que há dois cenários
Estou de acordo. Dois teatros. E estes teatros de operações significam o quê? Em termos reais, que, a meu ver, as negociações nunca pararam, Patrícia. As negociações entre o Irão e os Estados Unidos, ainda que intermediadas, por exemplo, pelo Paquistão. E esta é uma exigência do Irão. Significa que por isso é que Trump é ele a anunciar. Porque quem é que cede? É verdadeiramente os Estados Unidos. Os Estados Unidos cedem porquê? Porque dizem que vai haver um cessar-fogo. Essa era uma condição, porque se repararmos em Islamabad qual era o problema? É se Israel estava ou não contemplado no acordo. E aí vem a história, por que é que eu digo que são duas guerras. Significa que, em termos reais, Israel, segundo o Paquistão, estava envolvido no acordo. Segundo Israel e os Estados Unidos, não estava. Mas o Irão foi muito claro. E aí sim, junta e tenta formar apenas uma guerra. Quando diz o quê? Os nossos proxies, que são claramente os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad palestiniana, não podem ser atacados. E pôs num dos seus pontos, daquelas que eram as suas reivindicações, disse: tem de parar toda a guerra regional contra os nossos proxies. Então o que é que acontece? Porque é que é Donald Trump a anunciar? Significa, foi Donald Trump que cedeu. A parte norte-americana está interessada em terminar a guerra. Sabe que o conflito vai continuar, mas a guerra pode acabar. E eu, a meu ver, a guerra já acabou. Aquilo regressa às armas. Há esta não diferença é viável. entre guerra e conflito? Há esta diferença. O elemento bélico, a meu ver, está parado. O e vai elemento bélico parar. são A bombardeamentos guerra. e... Exatamente. É aquilo que se chama o elemento militar. Certo. Mas o problema é o conflito. O conflito vai permanecer. E porquê é que vai permanecer? Porque todo o cessar-fogo nesta região não vai ser resolvido apenas com uma assinatura de um tratado de paz. Diga, mas Vamos lá ver. Aliás, a concurso, e é importante dizê-lo, ainda ontem, o Sr. Ghalibaf, que é o speaker do Parlamento iraniano, ou o presidente, se assim quiserem, veio dizer mais uma vez, numa postagem que fez: espero que os Estados Unidos cumpram com aquilo que prometeu. Exatamente. Aqui só há uma forma, é estender o cessar-fogo a toda a região. E aos próximos. Isto é o Ghalibaf que diz ontem. E Trump responde-lhe hoje. Ora bom, voltando à questão da forma como olhamos para os conflitos, porque há conflitos de várias etiologia, há conflitos armados e há conflitos latentes, há vários tipos de conflitos. Neste momento, ainda existem formas coercivas a serem executadas na região do Médio Oriente. O embargo é uma forma coerciva. Portanto, a guerra, a utilização dos meios bélicos ainda não terminou. Não há ações de fogo neste momento. Sobre a questão dos teatros, muito importante um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, ficou assim na história como uma guerra mundial, há vários teatros, designadamente, olha, o teatro do Indo-Pacífico e o teatro da Europa. Portanto, mas interceptavam-se um ao outro, porque havia as potências do eixo e havia as potências aliadas. Portanto, e aqui, numa escala muito mais pequena, é o que está a acontecer. Para o Irão, isto é só uma guerra. Para o Irão. Para Israel, são duas. Israel tem uma operação própria, até lhe dá um determinado nome, e os Estados Unidos dão outra. Agora, curiosamente, nesta forma de analisar, isto é polemologia. Portanto, quando olhamos, até podemos desenhar sobre cartas. Podemos traçar um teatro de operações, que normalmente nós fazemos em termos militares, e curiosamente traçamos o outro, com as suas fronteiras. E eles interceptam-se. Há uma zona comum onde eles se interceptam. É Israel? É Israel, exatamente. Interceptam-se exatamente no território de Israel. Israel está envolvido nos dois teatros de operações. Aliás, é o único que está. Exatamente. Catarina. E Israel é também muitas vezes uma peça que pode desbloquear ou que pode pelo contrário, complicar precisamente estas negociações de paz. Nós estamos numa zona um bocadinho cinzenta e fica por isso difícil também ouvir ou receber esta notícia do cessar-fogo no Líbano e depois assumir com credibilidade que é um facto. Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos atuam como mediador nestas negociações, são também eles um ator beligerante, exatamente. E, portanto, fica muito confuso percebermos, efetivamente, qual é a posição... Catarina, desculpe só interromper. Isto é tão estranho que, normalmente,
os beligerantes não são autorizados a serem mediadores. Exato, É muito isto que menos normalmente a fazer acontece. anúncios deste género. Ora, está. Até nisto, esta guerra, este conflito alargado é peculiar. Claro, e nós ainda não falámos aqui sobre uma questão que eu acho que é bastante pertinente. Sim, Está a ser mas brevemente? Tens de terminar brevemente. Muito portanto, bem. Não sei se consegues referi-la brevemente ou não. Vou conseguir. Relativamente à China e o papel que a China está a ter, Sim. até agora silencioso, mas lançando Mais os ou menos silencioso, até este momento dos 4 pontos, mas Mais lançando ou efetivamente menos uns silencioso. pozinhos que poderiam ser e que devem ser encarados como a China a assumir o vazio deixado pelos Estados Unidos e pela Europa. Catarina, a 10 China... segundos, professor. Chegam. A China tem um proxy. O proxy chama-se Irão. O Irão tem os seus proxies. A China também tem um proxy. É o Irão.